Então, boa tarde a todos. Acho que já estamos ao vivo. Essa é a live de lançamento do próximo livro da Sétimo Selo, A Eneida, de Virgílio, com tradução, introdução e notas do professor Carlos Ascenso André, e também com a colaboração do Ronald Robson, que escreveu os resumos de cada canto, a descrição das cenas na margem lateral, e também o dicionário. Está a abertura com resumo, a descrição das cenas, o dicionário de personagem, termos e lugares, e ainda mais um pós-fácil. E é com grande prazer que eu dou boa tarde para todos aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde. E boa tarde, Ronald, também. Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Para começar a nossa conversa, né, a pergunta geral que pode nos conduzir seria: por que publicar a Eneida? Né, uma outra edição, uma outra tradução, quais são as vantagens, as qualidades, o que a nossa edição traz, qual foi a colaboração do Ronald, e todo o percurso para chegar na edição que está, então, agora disponível nas livrarias online, físicas de todo o Brasil. Então, a primeira pergunta já vou chamar o professor, que antes de falar propriamente da tradução, do processo tradutório em si, eu queria pedir que o senhor contasse um pouco do seu primeiro contato com com as literaturas e as línguas clássicas, em geral, em particular da Eneida, né? Qual foi esse primeiro contato, esse primeiro interesse, as primeiras leituras, e se o senhor guarda alguma recordação especial da obra que mais tarde o senhor veio a traduzir. Boa tarde, uma vez mais. Falar disso, no fundo, é falar da minha formação inicial, porque a minha formação é de estudos clássicos, portanto, línguas e literaturas clássicas. Estudei literatura latina e literatura grega na minha graduação. Depois dei aulas de uma e de outra. Cheguei a ser assistente em literatura grega, não durante muito tempo, porque eu desde muito cedo que me voltei mais para a literatura latina, tanto a da época clássica como a do século XVI. Foi nessa dedicação à literatura latina que eu conheci a Eneida. Não tanto propriamente em tempo de graduação. Eu gostei de estudar a Eneida em tempo de graduação, mas digamos que esse é um contacto inicial e confesso que me não deixou grandes marcas. Mas acontece que eu tive o privilégio, depois, quando fiz o meu mestrado na altura fiz o meu mestrado em épica novilatina, no qual havia um seminário dedicado à epopeia virgiliana. E tive o privilégio de ser aluno nesse seminário do professor Walter Medeiros, que era alguém que tinha uma rara sensibilidade para a compreensão da poesia, particularmente, neste caso, de Virgílio. Era alguém que tinha também uma rara sensibilidade para a tradução. Desenvolveu-se entre os dois, obviamente, primeiro uma relação do discípulo para o mestre, uma relação forte do discípulo para com o mestre, mas depois uma relação de profunda amizade e também de uma certa ternura, o que fez com que eu, ao longo dos anos, mantivesse cada vez uma amizade mais chegada ao professor Walter Medeiros, razão pela qual eu hesitei muito em traduzir a Eneida. Traduzi várias obras, as coisas que fui traduzindo de literatura latina, essencialmente Ovídio, Tibulo. Ele via os meus textos, costumava enviar-me palavras muito encorajadoras, mas eu tinha receio, tinha uma espécie de receio sagrado em relação à Eneida. Porquê? Porque o professor Walter Medeiros, que traduzia como ninguém,
eu continuo a dizer que ele foi o melhor tradutor de textos clássicos que eu conheci, o professor Walter Medeiros dizia que seria incapaz de traduzir a Eneida, porque ao ritmo dele, dizia ele que demoraria 12 anos a traduzir os 12 livros, um ano por livro. E que seguramente estava convicto de que, no fim de terminar, precisaria de 6 anos para rever a tradução, ou seja, um ano para cada 2 livros. E por este andar não teria vida para chegar ao fim. Isto infundiu em mim um respeito, como disse, sagrado. E só depois da partida de Walter Medeiros, que faleceu há já alguns anos, só depois da partida dele é que eu me decidi a prestar-lhe este meu tributo. É por isso que a edição, não sei se acontece com a edição que está no Brasil, é por isso que a minha tradução da Eneida é dedicada a ele. Porque é uma forma de homenagear a figura do mestre, um mestre que eu admirava profundamente e que tinha para mim muitas manifestações de apreço de um mestre, obviamente, muitos anos mais velho do que eu, mas de um mestre que todos os discípulos veneravam. É este percurso que me conduz até aqui, que me conduz até à Eneida, e foi esse percurso que fez com que eu não demorasse 12 anos a traduzir a Eneida, mas demorasse no mínimo 4 ou 5 anos a fazer esse trabalho. Eu acho que havia como digo, havia aquele respeito que nós não sabemos explicar por um texto. Foi ele que me ensinou a ter esse respeito pelo texto e a conseguir refletir perante cada palavra as opções que havia a tomar. E sem entrar diretamente na tradução, era isto que eu gostava, de facto, de dizer. Durante vários anos me dediquei mais à literatura latina produzida em Portugal no século XVI. Depois, a partir de certo momento, eu achei que me devia dedicar mais à literatura latina da Roma Antiga. E foi isso que fiz. E há uma característica que tenho, suponho que foi uma opção pessoal, nestas coisas eu nunca sei se nós escolhemos o destino ou o destino nos escolhe a nós. A verdade é que aconteceu que eu dei comigo a traduzir poesia e não prosa, e tudo quanto tenho traduzido de literatura latina é poesia, e posso dizer que é isso que vou continuar a fazer. Os projetos que tenho pela frente, se é que a minha idade ainda me permite ter projetos, os projetos que tenho pela frente continuarão a ser de poesia latina. E esses primeiros passos, né, foram, o senhor falou das palavras, né, foram pequenos trechos, a primeira tentativa, assim, que você... Porque diante desse respeito pelo texto, pela obra, pelo autor, até mesmo traduzir a primeira linha já é motivo para bloquear um tradutor até bastante experiente, né? Especialmente porque é a frase que todo mundo conhece. A Eneida é isso, bloqueia-nos a todo momento. Eu devo dizer que traduzi uma parte da Eneida vivendo fora de Portugal, mas provavelmente isso será para quando me perguntar sobre o tempo da tradução. Eu vivi 6 anos na China e foi durante esses 6 anos que traduzi uma parte dos livros da Eneida. E outra pergunta biográfica, como o senhor foi parar na China? Como fui parar? Tem uma explicação muito simples. Eu ao tempo, era diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fui 7 anos, de 2006 a 2013. E uma instituição chinesa, que é hoje a Universidade Politécnica de Macau, decidiu criar um centro para apoiar o desenvolvimento do ensino do português no interior da China. Ou seja, a partir de Macau, apoiar no interior da China. Sentia-se que a língua portuguesa estava a crescer muito no interior da China, estava a ter procura. Naquela altura havia 12 universidades no interior da China que tinham português, e aquilo que é hoje a Universidade Politécnica de Macau, nesse tempo chamava-se Instituto Politécnico de Macau, criou um centro pedagógico e científico da língua portuguesa para apoiar o desenvolvimento do português na China. Portanto, não se trata de nenhuma missão decidida por Portugal, foram os chineses que fizeram isso. E vieram a Coimbra convidar o diretor da Faculdade de Letras, que era eu. Não sei se havia alguma relação
quer dizer, se era o diretor e mais o professor Carlos André, ou se era apenas o diretor, nunca me foi explicado. Sei que vieram a Coimbra, fizeram-me uma proposta, eu achei a proposta interessante do ponto de vista profissional, porque quando perguntei o que é que iria fazer, responderam-me não sei. Foi a resposta à minha pergunta. E o que é que eu vou fazer? Não sei. Nós criamos o centro, damos condições e o senhor veja o que é que pode fazer. Faça um projeto. E eu cheguei à China a partir do zero. Comecei com 12 universidades, que era quantas havia no interior da China com português, e andei permanentemente em viagem no interior da China e terminei com 45 universidades ao fim de 6 anos. E, portanto, foi isso que eu fui lá fazer e foi assim que fui lá parar, não há outra explicação. E ainda hoje mantenho uma relação muito estreita e posso dizer aqui uma coisa, a experiência foi tão enriquecedora do ponto de vista humano, do ponto de vista cultural e do ponto de vista profissional, que eu, quando regressei a Portugal, em 2018, tomei a decisão de já não regressar à Universidade de Coimbra, porque quis que o último tempo da minha vida profissional tivesse aquela marca que me fascinou. Aqueles 6 anos foram absolutamente fantásticos e eu quis que aquilo fosse, como se diz em português, a chave de ouro com que eu quis encerrar a minha carreira universitária. E, portanto, regressei a Coimbra, mas durante o primeiro ano não dei aulas porque a lei me permitia isso, e durante esse ano pensei seriamente na minha vida e disse, não vou voltar, quero ficar por aqui e decidi retirar-me da vida docente e continuar a escrever apenas. Maravilha. Você ia fazer uma pergunta, Ronald? Sim, professor Carlos Ascenso, o senhor já é conhecido do público brasileiro pelas suas traduções de Ovídio. O senhor mencionou um pouco do seu trajeto, né, de tradutor. Retornando um pouco ao trabalho, né, específico de tradução da Eneida, o que o senhor poderia ressaltar como sendo muito particular a atividade de traduzir Virgílio frente a outros autores com que o senhor já trabalhou? Olha, Ronaldo, é uma diferença como o dia é diferente da noite. Como é que eu vou explicar isto? Ovídio era um poeta fácil, um poeta de verso fácil, como nós costumamos dizer. Ovídio é um poeta de verso fácil. Aliás, ele diz isso dele, que quando estava a fazer a sua formação escolar, no início da sua vida, teve um problema muito sério, porque tudo quanto ele dizia saía em verso. Ele diz isso em ar de brincadeira, mas parece que era verdade. Tudo quanto ele dizia saía em verso. Para o Ovídio, compor poesia era uma coisa como respirar. Era uma coisa fácil. E, portanto, a tradução do Ovídio é a tradução de um autor que faz verso fácil. Não é uma tradução complicada. No fim de estarmos a ler o Ovídio há algum tempo, nós lemos o Ovídio diretamente em latim, sem muitos problemas de interpretação. E depois... O problema é lidar com a questão do amor. O Ovídio é um poeta de amor. Eu só traduzi a poesia de amor, até agora. Agora estou a traduzir a poesia do exílio. O que era necessário era ter a compreensão de uma coisa que não é complicado demais. O Ovídio é um poeta de amor, mas não é um poeta pornográfico. É um poeta sensual, é um poeta de erotismo, mas o erotismo não é pornografia. Ovídio era um poeta de salão. E, portanto, no salão nós não dizemos coisas grosseiras. Vamos imaginar que o Ovídio era um cantor, como os nossos cantores de agora, e às festas de sociedade. E, portanto, nas festas de sociedade, nos banquetes, ele dizia coisas sensuais, ele cantava o amor, mas não dizia coisas grosseiras. É preciso encontrar a justa medida, mas isso não é tão difícil como sucede com Virgílio. E respondo agora à sua pergunta. A dificuldade com Virgílio é que, primeiro, ao contrário do Ovídio, Virgílio tem uma profunda formação filosófica. A obra de Virgílio é uma obra profundamente filosófica. Sente-se na Eneida, mas não se sente só na Eneida, sente-se nas geórgicas e sente-se nas bucólicas. Essa formação filosófica faz com que ele tenha um posicionamento perante a vida, perante a condição humana, perante a felicidade, coisas que não preocupavam o Ovídio. Isso na poesia tem uma consequência.
que tinha, aliás, a ver com outra das características de Virgílio. Virgílio era um perfeccionista. Isso faz com que na poesia dele não haja uma só palavra por acaso. Em Ovídio as palavras ocupam lugar no verso porque caiu ali bem, por causa de métrica. Em Virgílio não. Em Virgílio, quando uma palavra inicia um verso, significa que aquela palavra tem um peso muito especial. Quando uma palavra fecha um verso, significa que aquela palavra tem um peso muito especial. As palavras ganham um peso conforme a sua posição no verso. E a escolha de uma palavra em detrimento de outra tem em si também muito significado. Dou um exemplo. Quando a Eneida fecha, o último verso é "Uitraque cum gamito fugit indignata sub umbras", ou seja, a última palavra é umbras, sombras. A vida com um gemido fugiu, revoltada, para o reino das sombras. Se a tradução não terminar na palavra sombras, a tradução não respeita aquilo que Virgílio de facto quis fazer. Virgílio quis encerrar de uma forma sombria, negativa, de penumbra, o seu poema épico. E isto tem um significado específico. Ao longo da Eneida isto acontece muitas vezes. O lugar da palavra, o peso da palavra. E, portanto, isso leva-me a dizer uma frase que eu nunca me cansei de repetir aos meus alunos. Em Virgílio, nada está por acaso. Tudo quanto existe na poesia virgiliana tem um significado especial, do ponto de vista da forma, do ponto de vista do lugar. Virgílio era assim. Era um perfeccionista. Essa foi a razão pela qual, provavelmente, se inventou a lenda, não creio que haja fundamento, de que o poeta mandou destruir o poema. Porquê? Porque não teve tempo de o acabar. Virgílio iniciou uma viagem à Tróade para visitar no sítio onde tinha sido a Guerra de Troia, para visitar o lugar, para ter a certeza de que tudo estava certo no seu poema. Mas a verdade é que ele era um espírito frágil e, como todos os poetas intimistas, era fraco e acabou por morrer sem ter iniciado a viagem. Morreu no sul de Itália, quando se preparava ainda para partir para a Grécia e daí partir para a Tróade. E, portanto, não fez a viagem. E diz-se que ele deixou ordem expressa para que o poema fosse queimado. Augusto não consentiu, e ainda bem, e o poema chegou-nos a nós como está. Mas haverá seguramente a noção de que ele tinha, de que o seu texto não estava perfeito. Há ali qualquer coisa que aos olhos dele, poeta, provavelmente não está. E até há um ou outro verso incompleto no poema. E, portanto, este perfeccionismo exige a quem traduz uma atenção redobrada ao peso de cada palavra. Na poesia de Virgílio, o som não é uma coisa por acaso. O som, por exemplo, o som da guerra, o desenho das figuras não é uma coisa por acaso. Nenhuma palavra é por acaso no poema de Virgílio. Eu desafio a quem ler o poema que leia alguns passos, mas recomendo sempre a morte de Laocoonte. Quando as serpentes vêm de Ténedos, a ilha que ficava fronteira à Troia, e atravessam o mar e entram na foz do rio, o sacerdote Laocoonte, investido em funções de sacerdote, estava a fazer um sacrifício no rio e as serpentes entram o rio acima e trucidam o sacerdote Laocoonte e as suas duas crianças que estavam com ele a participar no sacrifício. Aquilo é de uma crueza, é de um horrendo, é uma cena de terror, verdadeiramente de terror. Nós temos que sentir as serpentes que são gigantescas a avançarem mar fora. Nós temos que nos assustar
com aquelas serpentes. Nós temos que ouvir o silvo das serpentes, e de facto ouve-se o silvo das serpentes, porque esse verso é um verso todo cheio de sibilantes, ouve-se a música das serpentes. Nós temos que ver os anéis das serpentes a agigantarem-se no mar, e depois temos que ver o sangue a jorrar dos corpos de Laocoonte e das suas crianças. É uma cena de horror. Aquela cena demorou-me uma parte grande de uma noite, são 22 versos, salvo erro, demorou-me talvez uma parte de uma noite a traduzir. Eu até vou contar uma confidência. Eu estava no Oriente nessa altura e a minha mulher adormeceu, entretanto. Eu, quando chegou às 11 da noite, pensei, traduzo ou não traduzo? E decidi avançar e traduzir. Às 2h30 da manhã, imaginem, porque quando começamos já não podemos parar. A cena tem que ser toda traduzida, sob pena de ficar algo estragado. Portanto, tenho que fazer a cena toda. Às 2h30 da manhã, quando parei, eu estava tão inebriado, estava tão fascinado por aquilo que tinha feito, que acordei a minha mulher e disse-lhe assim, tens que ouvir isto. E li em voz alta aqueles 22 versos. Virgílio é isto. Virgílio é este fascínio da palavra. Em cada momento nós somos confrontados com uma palavra que tem múltiplos sentidos. E, Ronald, se a palavra tem múltiplos sentidos, eu tenho que encontrar em português uma palavra que tenha toda esta pista de sentidos. Quando não sou capaz, declaro-me vencido, claro. Mas faço tudo o que estiver ao meu alcance para ser capaz de encontrar essa palavra rica, que no fundo é disso que estamos a falar. Rica do ponto de vista filosófico, rica do ponto de vista semântico, rica do ponto de vista do som, às vezes rica até do ponto de vista da imagem, porque as palavras são imagens, elas estão no texto, agrupam-se no texto. Tudo isto deve ter de ser tido em conta por quem traduz. Perfeito, professor. Senhor, desculpa, Ulisses, quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar só se, entre essa riqueza de imagem que o senhor tem que dar na tradução e todas as possíveis referências filosóficas ou de outra área, se em algum momento o senhor teve que pôr a tradução de lado e voltar a ler, né? Porque assim, o senhor percebeu que a referência não batia com a sua, né? Há muitos momentos em que isso aconteceu, Ulisses. Há muitos momentos em que isso acontece. Nós confrontamos com o desafio da palavra. O tradutor vive sempre o desafio da palavra. E vive um sentimento enorme de frustração, porque o tradutor sabe que não vai ser capaz. Isto é triste de dizer. O tradutor sabe que não vai ser capaz, não vai conseguir. O que ele consegue é uma aproximação. O tradutor funciona por aproximações. Mas tem consciência clara de que a tradução perfeita é inexistente. E é por isso que se fazem muitas. E a tradução perfeita morre com os anos, enquanto que o texto original não morre com os anos. Portanto, às vezes isso sente-se no momento. E aí eu respondo-lhe, Ulisses, quando isso acontece, paramos. Provavelmente é melhor parar, fechar o livro e regressar no dia seguinte. Isso tem um outro efeito. Pode acontecer que durante 24 horas o tradutor, a mim aconteceu muitas vezes, durante 24 horas eu levo o verso de Virgílio, latino, na minha cabeça. Existe na minha cabeça e de repente acontece uma daquelas fulgurações que não sei explicar. Descubro a palavra certa para ali e ela existia no nosso vocabulário, é uma palavra corrente e nunca me tinha ocorrido. E, portanto, estas coisas, quando traduzimos poesia, estas coisas acontecem muito. É preciso ter cuidado. Outras vezes é provável traduzir 20, 30, 40 versos seguidos sem grande problema. Talvez porque aquele passo não seja importante, mas depois, quando eu vou reler, descubro que afinal é mais importante do que eu pensava e tenho que refazer a tradução toda. O trabalho de tradutor é um trabalho de artesão, é um trabalho que está permanentemente na busca da melhor solução, e quando entregamos o livro ao editor, neste caso a Sétimo Selo, entregamos com a consciência de que não está perfeito.
Aliás, a tradução que a Sétimo Selo publica não é integralmente igual à tradução que está na Quetzal, porque eu alterei algumas coisas. E o Ulisses tem consciência disso. Perfeito. Professor, fiquei curioso acerca do seguinte: o senhor mencionou pelo menos 2 dos momentos mais sombrios, para utilizar até o seu adjetivo, do poema. O fim, com a morte de Turno, o verso final, que é bastante característico desse ponto de vista, digamos, enquanto algo sombrio, o episódio Laocoonte. E eu tenho a impressão de que, nos últimos tempos, há muitas interpretações que valorizam justamente esses aspectos mais, vamos dizer, lunares ou sombrios do poema. Em especial a segunda parte, né, do poema, quando, a partir do livro 7º, personagens como Juno ou Alecto, né, prodigalizam, digamos, a loucura, a inimizade que viria a gerar toda a mola do conflito, né, entre italianos e troianos. Bem, parece que abundam, então, acontecimentos, episódios especialmente cruéis nessas seções do poema. O senhor partilha, digamos, de uma visão, vamos dizer, mais pessimista acerca da mensagem, vamos dizer assim, do poema, tal como muitos pesquisadores hoje em dia parecem pregar, ou não? O senhor talvez teria uma visão um pouco mais esperançosa quanto ao que nos ensina Virgílio? Eu tenho uma leitura que é ao mesmo tempo pessimista e não é pessimista da Eneida. Vamos ver. Do ponto de vista dos factos concretos, da mensagem de curto prazo, a Eneida é um texto muito sombrio. Desde o começo, o livro mais forte da Eneida é o livro 2º, A Noite Troiana, que é terrível. No fundo, o futuro herói vê morrer tudo quanto diz respeito às suas raízes, logo no início do poema. E a quem me diz, mas pelo menos sabe que vai construir um futuro, no primeiro canto percebe-se, e depois ao longo das profecias, que ele sabe que não vai construir nada. Ele faz uma viagem, ele trava uma guerra, mas ele sabe que Roma será uma utopia no futuro, porque ele nunca verá nascer Roma. Ele é um herói de frustração, ele sabe que está condenado a lançar a semente, mas não verá frutificar essa semente. Em segundo lugar, de facto, o final é pessimista. É pessimista e é paradoxal. Já o era o princípio. Eu acho que a Eneida é talvez um dos primeiros poemas, ou talvez um dos no meu ponto de vista, é a epopeia fundadora da nossa civilização ocidental, mas é de todas as epopeias a única que começa com o herói a chorar. Ainda não passaram 20 versos do início do poema e Enéas já está a chorar e a dizer que não quer ser herói e que preferia ter morrido em Troia a ter que fazer toda aquela viagem e continuar a padecer os sofrimentos que padeceu. Isto não é nada normal no retrato de um herói. Portanto, é triste desde o princípio até ao final. E depois é um texto que termina em paradoxo. Eu vou antecipar já uma conclusão. O texto termina em paradoxo porquê? Reparemos. Nós temos o hábito de ver Enéas como herói, e a Eneida termina com Enéas a triunfar sobre o seu inimigo, o seu arquirrival, que é um anti-Enéas, que é um anti-herói, que de facto merece ser castigado. E eu digo, vamos ter calma. Turno é que é o espoliado. Enéas vem de fora, rouba-lhe o território, rouba-lhe a coroa que lhe estava destinada, e como se isso não bastasse, também roubou a noiva. E, portanto, Turno é espoliado. Turno tem toda a razão. Só não tem a razão porque o destino não lhe dá. Ele está condenado por ter caído no trajeto de Enéas. Segundo aspecto deste paradoxo, reparem, no livro 6º da Eneida, quase a terminar, o livro 6º, para os nossos leitores que não estão familiarizados com o texto, o livro 6º é um livro em que Enéas desce ao mundo dos mortos.
e encontra os mortos pela ordem inversa em que eles lhe aconteceram na vida. Ou seja, primeiro encontra os mortos mais recentes, por exemplo, encontra a Rainha Dido, e depois vai encontrando por ordem inversa até encontrar os mais antigos, e finalmente encontra-se com o seu pai, e o pai, num lugar chamado os Campos Elíseos, o pai faz-lhe ver as almas das pessoas, é uma concepção filosófica, as almas de quem já morreu e que estão no inferno a purificarem-se para renascerem em outros corpos. Ou seja, são almas antigas, beberam a água do rio do esquecimento e estão a preparar-se para encarnar noutros corpos no futuro. E que corpos são estes? São os corpos dos futuros descendentes de Enéas, ou seja, dos heróis da Roma do futuro. E, portanto, no final dos Campos Elíseos, Anquises, pai de Enéas, profetiza ao herói tudo quanto lhe vai acontecer. E tudo quanto vai acontecer a Roma. É aí que temos conhecimento de Augusto, por exemplo. De Augusto, que no fundo é... Augusto é o destinatário e é ao mesmo tempo uma espécie de personagem central da Eneida, porque Enéas é Augusto e Augusto é Enéas. Os dois se interligam profundamente. Mas dizia eu, depois dessa profecia, Anquises diz a Enéas: tu hás de governar os povos com o teu poder, ó romano. E permitam este parênteses para dizer que é a primeira vez em todo o livro que Enéas não é chamado troiano, mas é chamado romano. Naquele momento, o troiano morreu. Nasceu o romano. Tu hás de governar os povos com o teu poder, ó romano. Lembra-te bem. E depois diz-lhe quais são as normas de vida que há de cultivar. Estes vão ser os teus deveres. Poupar os que se submetem, parcere subiectis, e abater os soberbos, et debellare superbos. Pensemos nisto, que é a lição de Anquises, e olhemos agora para o final. Turno pode ter sido soberbo. Tinha as suas razões para isso. Mas já não é. Turno está prostrado, estende as mãos, suplica, diz a Enéas: venceste. O que significa a declaração de derrota. Venceste. Mas assume publicamente a derrota, porque acrescenta: e os itálicos, os ausónios, viram o vencido estender as mãos em gesto de súplica. Portanto, está tudo claro. Mas cede em toda a linha. Lavínia é tua esposa. Ou seja, aquela que era a sua noiva, ele também cede. Lavínia é tua esposa. E termina em súplica: não leves mais longe o teu ódio. Pensemos na frase que Anquises disse a Enéas no mundo dos mortos. Norma de vida: poupar os que se submetem e abater os soberbos. Turno não é um soberbo. Neste momento, Turno pertence ao número dos subiecti, dos que se submetem. Ele está vencido e reconhece a derrota. Enéas devia perdoar-lhe. Foi essa a lição que o pai lhe deu no justo momento da partida dos infernos. A lição última, o conselho de pai, juntamente com a profecia do futuro. Enéas devia saber perdoar. E Enéas não perdoou. Enéas viu o espírito toldado pelas fúrias e, a sangue frio, praticamente, ergueu a espada e mergulhou-a no peito do adversário. Claro que isto é um desenlace triste para a Enéas. Outro aspecto que não é positivo é quando nós vemos a quantidade de cadáveres que se atravessaram, ou melhor, que foram ficando para trás no percurso de Enéas. Não é apenas Dido. É Dido, é Turno, no final é Camila. São tantos e tantos e tantos cadáveres que ficaram no caminho de Enéas, e agora aqui apetece-me dizer, tal como ficaram muitos desses cadáveres no caminho de Augusto. Quando, no livro
11, salvo erro. Turno mata Palante, um jovem por quem Enéas adquiriu um enorme afeto, e que era filho do rei Evandro, que fez uma aliança com Enéas. Quando isso acontece, Enéas mandou prender uma quantidade de filhos da nobreza dos Rútulos, que era o reino de Turno, e mandou-os matar, imolar aos manes de Palante. Os romanos, nós não temos isto presente, mas os romanos que conheceram o texto de Virgílio no seu tempo sabiam que Augusto fez o mesmo na Guerra de Perugia. Quando Augusto triunfou na Guerra Perugina, mandou prender os jovens filhos da nobreza perugina e mandou-os matar um a um. E aos que lhe pediam perdão, Augusto respondia: tens de morrer. Este caráter implacável, este sacrifício, faz com que haja muitos e muitos e muitos cadáveres no percurso de Enéas. Isto não pode ser um caminho de luz. Tudo isto é um caminho negativo. Mas, nos Campos Elíseos, a profecia é de luz. E no escudo de Enéas, a profecia é de luz. O futuro não é sombrio. O futuro é o triunfo de Roma. Roma dirigida por um homem. A Eneida faz dele um deus. Mas se nós nos detivermos na identificação entre Enéas e Augusto, o que nós percebemos é que Augusto, anunciado como Deus na Eneida, de facto é humano, porque Enéas também era humano. Enéas não gostava de ser divino. Ele era filho de uma deusa, mas ele comportava-se como humano, nunca se comportou como um divino. Ele não vestia bem a sua farda de filho de uma deusa. Ele vestia melhor a sua roupa humana. E, portanto, quando nós olhamos para tudo isto e para estas profecias finais, nós percebemos que, ao nível dos eventos concretos, a Eneida é, de facto, escura, pessimista, triste. Eu, nesse sentido, concordo com as leituras que são feitas da Eneida. Mas ao nível cósmico, ou seja, ao nível do futuro, ao nível da ordem do universo, as coisas não são assim. O destino acaba por triunfar dentro de um princípio que está assente num verso, em parte num verso que diz imensas coisas e ao qual se não dá normalmente atenção. Fata, uiem inuenient. Os fados hão de encontrar o seu caminho. E, portanto, é esta esperança humana assente na crença numa divindade, ou melhor, numa entidade, que nós não sabemos definir, mas que é transcendente em relação aos próprios deuses, porque Júpiter não tem poder sobre ela, refiro-me ao destino. É esta crença que faz com que a Eneida não seja, de facto, um poema sem saída. Não, a Eneida não é um poema sem saída, mas é um poema com muitas cenas sem saída. É de facto. Eu sei que é muito difícil. As pessoas gostariam que eu respondesse sim ou não a essa sua pergunta, a pergunta do Ronald sobre o pessimismo. As pessoas gostam que eu responda sim ou não. Eu digo sim e não. Eu acho que há de facto um profundo pessimismo na alma virgiliana em relação ao presente, aos eventos que ele narra, mas ao mesmo tempo, ao nível cósmico, ao nível universal, a lição já não é propriamente uma lição de trevas. Há algo que nos permite manter a crença num futuro diferente. Perfeito. Ulisses, quero fazer uma pergunta? Eu ainda teria mais uma. Pode fazer, depois eu faço uma última. Perfeito. Professor, ao longo dessa sua excelente resposta, o senhor mencionou vários personagens, vários episódios. Na sua introdução, o senhor revela um certo
gosto pelo aspecto, vamos dizer, aventureiro do poema. Infelizmente, é tão imensa a montanha de estudos que há hoje em dia sobre a Eneida, que nós acabamos nos perdendo em questiúnculas na discussão deste verso específico, daquela palavra específica e assim por diante. Muitas vezes deixamos de apreciar personagens especialmente interessantes, digamos, uma Camila, que o senhor mencionou ainda há pouco. Deixamos de dar atenção a determinados aspectos mais, vamos dizer, até surpreendentes, a verdadeiras cenas de filme em alguns livros da Eneida. Então, sobre esse ponto de vista, o que o senhor poderia nos falar, digamos, dessa sua experiência mais devotada de leitor desse livro, em termos de preferências por talvez algum personagem específico, para além, claro, de Enéas, algum personagem que lhe interesse especialmente, algum passo específico de algum livro, para o que o senhor nos chamaria a atenção nisso, que seria, digamos, essa sua antologia pessoal da Eneida? Há muitas, Ronald. A Eneida também é um romance de aventuras e, nesse sentido, a experiência que eu fiz de adaptar o texto para uma idade mais jovem foi uma experiência muito interessante porque permite reconverter a Eneida numa outra coisa. Mas a Eneida tem um universo absolutamente fantástico de personagens. O Ronald falou de Camila. Camila é, de facto, uma personagem feminina única na obra virgiliana. Por uma razão. Eu tenho a convicção, e cada vez essa convicção é mais profunda, de que Virgílio era, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista humano, alguém que não convivia bem com o amor. Virgílio não sabia conviver com o amor e, portanto, ele não descreve o amor e pior ainda, não convivia com a mulher. Não sei se repararam que todas as obras de Virgílio terminam em morte por conta do feminino. As bucólicas terminam na morte da Arcádia. A 10ª bucólica é a morte da Arcádia, é a morte do edifício bucólico. E porquê? Por causa de Licóris. Porque Licóris partiu da Arcádia com um soldado e o pastor Galo foi no encalce dela, ou seja, o pastor Galo fez o que não pode ser feito. Foi buscar a realização do amor fora da Arcádia, fora do canto. E ao fazê-lo matou o edifício arcádio. As Geórgicas terminam com a morte de Orfeu, já depois da segunda morte de Eurídice, porque Eurídice morre 2 vezes, a morte de Orfeu por causa da paixão por Eurídice. Ou seja, Eurídice é a mulher fatal que mata Orfeu depois de ela própria morrer 2 vezes, por conta do amor, porque ela também morre por conta do amor, o que significa que o amor é a entidade maléfica que leva à primeira morte de Eurídice e depois a paixão leva à segunda morte de Eurídice, quando Orfeu a resgatou dos infernos e olhou para trás a ver se ela vinha lá, tinha sido avisado que não podia desconfiar, não podia olhar para trás, e ao olhar para trás Eurídice caiu de novo no fundo dos infernos sem remissão. As Geórgicas terminam, de facto, com a morte de Eurídice e depois a morte de Orfeu, retalhado pelas bacantes indignadas com o facto de ele só ter voz para a sua Eurídice perdida e não ter voz para as cantar a elas. E a Eneida termina como termina. Ora, eu dizia que Camila é uma personagem única. Fica a sensação de que Camila é a única personagem feminina que Virgílio amou. O que é curioso é que Camila não tinha o seu feminino vencido por inteiro, vivido por inteiro, porque ela era uma amazona. Portanto, a amazona não vive o amor, não vive a relação com um homem, portanto, não vive o sexo nesse ponto de vista. E isso ajuda a explicar porque é que Virgílio tem este encantamento por esta figura feminina. Mas Camila morre também vítima de uma seta no único momento em que teve um comportamento feminino. Foi quando ficou seduzida, digamos assim, pelas roupas de um sacerdote que combatia do outro lado. Ou seja, seduzida pela beleza do ornamento, descuidou-se, desguarneceu a atenção e houve uma seta que acolheu.
Mas há outras personagens femininas muito curiosas. Há uma de que não se fala. Pouca gente fala de Ana. Ana é a irmã de Dido. Ana é a maior vítima da história toda. Porque Dido suicida-se. Ou seja, Dido é uma vítima por mão própria. Dido assume a sua própria morte porque confundiu o amor que tinha por Enéas, confundiu com a verdade. Ela não podia estar no caminho de Enéas porque ela amava em Enéas o passado e Enéas tinha que partir para o futuro. Portanto, ela é, de facto, vítima de Enéas, mas ela suicida-se. E no momento em que se suicida, ela é arrogante, soberba, altiva. Ela termina com um clamor de vingança, que é dupla. A primeira é que ela vai continuar como um fantasma a persegui-lo. E a segunda é que ela apela a que das suas cinzas e dos seus ossos nasça um vingador que a ferro e fogo destrua a raça dos Dárdanos. Esse vingador, os romanos sabiam que existiu. Chamava-se Aníbal Barca, o cartaginês que invadiu Itália. Ou seja, sabe-se lá quantos séculos depois, porque Enéas é uma figura lendária, há um descendente de Dido que, de facto, é o vingador que foi anunciado na profecia de Dido. Portanto, Dido tem a sua vingança. Mas Ana, que é a irmã de Dido, que não era dali, porque Dido era uma princesa, era uma rainha tíria, não era de Cartago, era uma estranha, portanto. Ana perde a irmã, portanto perde a rainha, não é herdeira de coisa nenhuma e fica abandonada em terra desconhecida. É a figura confidente de Dido, é a figura confidente de Enéas, é uma espécie de joguete neste conflito de gigantes. É humana, e ela é uma vítima humana. Ler com muita atenção a figura de Ana vai nos ensinar muito acerca de nós próprios. Depois, dou-lhe dois guerreiros que são dois retratos notáveis, espantosos, Niso e Euríalo. Os dois jovens não, Euríalo é jovem, Niso é mais velho, que nos aparecem no livro quinto, no livro dos Jogos, em que Niso faz trapaça para Euríalo poder ganhar, porque tinha por ele um amor, é o que diz o texto, não sou eu. E depois, no livro, agora não me estou a lembrar, acho que é no livro 10º, penso que é no livro 10º, em que os dois tentam penetrar nas hostes dos rútulos que cercavam o campo troiano, fazem uma devastação enorme nessa viagem, mas depois um deles metem-se na floresta quando viram uma patrulha adversária, um deles é apanhado, os dois acabam por morrer vítima dessa amizade, desse afeto, desse amor, repito a palavra, que é a palavra que está no texto. A entrega de um ao outro é uma entrega fantástica e a entrega à causa de Enéas, mas o que é interessante é ver a evolução do episódio todo, porque não há ali loucura, tudo aquilo tem uma razão de ser. Mas depois há figuras gigantescas, Acates é uma figura grande, o próprio Mesêncio, pelas suas características horrendas, é uma figura enorme na Eneida. Mesêncio era um rei que era um tirano, era um rei que tratava mal os seus súbditos. Imaginem, a certa altura diz-se que ele tinha um hábito que condenava os seus condenados, ele colava-os, grudava-os ao corpo de um cadáver para que a putrefação se contaminasse. Isto é uma coisa terrível. Nós hoje, no mundo moderno, temos carrascos, temos carniceiros, temos gente que faz coisas deste género, não vou agora citar, mas nós olhemos para o que está a passar no Oriente da Europa e nós percebemos que há carrascos assim. E nós percebemos que ainda há muitos mesêncios neste mundo. Eu não estou a dizer que seja uma figura que nós possamos destacar como Enéas, mas sim, podemos destacar pelo seu horror, pelo seu caráter cruel. E o próprio Turno é uma figura grande. Turno é um homem coerente.
Turno faz-me sempre lembrar o herói absurdo de Camus. Que é o homem absurdo de Jean-Paul Sartre. Porque Turno não pode ser condenado. Turno faz aquilo em que acredita. Ele está certo de que a razão está do lado dele. Como eu disse há pouco, Enéas roubou-lhe o território, roubou-lhe a coroa e rouba-lhe a noiva. Ele é que está certo. E, portanto, ele luta convictamente por aquilo em que acredita. Ele sabe que vai perder. Ficou claro, no destino, pela leitura do destino, que ele vai ser derrotado. Tem essa percepção clara, mas continua a lutar. Luta porque está certo. Ao passo que Enéas não é por estar certo, ele ficou toldado, é de razão toldada que Enéas o mata. Eu estou com isto a defender que um está certo e outro está errado. O pior que um leitor de literatura pode fazer é comportar-se como um juiz. Um leitor de literatura não é juiz. Não busca o certo e o errado, busca interpretar. E na minha interpretação, estes paradoxos indicam que nós estamos perante um poeta que tem uma consciência clara do que nós, seres humanos, somos. Nós somos paradoxos. Os poderes são efêmeros. Os imperadores são paradoxais. E se nós lermos o mundo desta forma, nós percebemos que a Eneida tem, de facto, esta dimensão profética. Encontramos depois, o Ronaldo perguntou-me por personagens, eu poderia dizer-lhe muitas outras personagens. O próprio Ciclope não é a mesma personagem que aparece na Odisseia de Homero. Todas as figuras que são traçadas na Eneida são figuras muito humanas e muito ricas. Evandro, por exemplo, o rei que faz um pacto com Enéas, quase ninguém fala nisto, mas a Eneida aponta para o nascimento de um povo que é um caldo de culturas. Evandro é grego. Evandro é um rei árcade. Os árcades são gregos. Os gregos destruíram Troia. O que significa que Enéas constrói Roma a partir de uma aliança com o inimigo que destruiu a sua pátria. Claro que há aqui uma outra relação que também normalmente as pessoas não dizem, é que Enéas vem do Oriente. Construir uma semente do Império no Ocidente, o que significa que este mundo ocidental que nós somos tem uma origem oriental. E se nós pensarmos que é esta fusão do Oriente, Enéas, com o Ocidente, Lavínia é a latina, e portanto esta fusão entre o Oriente e o Ocidente, na qual entra como aliado um rei árcade e portanto grego, nós temos aqui um caminho de encontro de culturas que nos ajuda melhor a compreender aquele que é o berço da nossa civilização ocidental. Tudo isto está na Eneida. E é por isso que eu lhe digo que não sei ler a Eneida com este olhar pessimista. Leio-a com um olhar pessimista em relação aos factos e leio-a com um olhar já não tão pessimista no que diz respeito aos grandes eventos. E, finalmente, se me permitem, há esta ideia, que é uma ideia fantástica, que nós hoje temos que dar algum sentido. Afinal de contas, os troianos, fugidos de uma guerra que destruiu a pátria deles, não são diferentes de todos aqueles que fogem de muitas guerras hoje no mundo ocidental e que nós, mais do que vocês no Brasil, nós na Europa sentimos melhor e que atravessam o Mediterrâneo outra vez em busca de melhor futuro. A saga dos refugiados que nós temos hoje não tem essa origem, mas tem esse paralelo naquela saga de refugiados. Os troianos mais não eram do que refugiados em busca de uma nova pátria. O mundo não se inventa, apenas se reinventa ou se redescobre. E é isso que nós aprendemos nestas epopeias. É isso que eu aprendo na epopeia de Virgílio. Perfeito, professor. Agora, nos encaminhando para a conclusão dessa nossa conversa, né, de lançamento da nova edição, da tradução do
Carlos Ascenso André da Eneida. Eu deixo a última pergunta também, primeiro ao senhor, deixo a pergunta também para o Ronald, né? Se no começo o professor comentou sobre a dificuldade para um tradutor abordar uma obra consagrada, vamos dizer assim, né? Um cânone do clássico, da civilização ocidental, etc. e tal. Especialmente no caso de Virgílio, que era um perfeccionista, realmente um autor da palavra. E a mesma coisa ocorre com os leitores hoje em dia, porque eles sabem que a Eneida faz parte do cânone, que é um grande clássico, sabem que é uma história mais ou menos de aventura, que ouviram alguma citação aqui, acolá, talvez referência em um filme, talvez descobriram que o filme era baseado, talvez, com alguma coisa da Eneida, tiveram curiosidade, mas na hora de começar a leitura, muitas vezes eles travam ou se deixam tomar por esse, digamos assim, respeito para com o clássico, né? E no fundo, ele, com esse medo de se jogar, de entrar de cabeça na obra, ele acaba não se deixando levar pelo fator principal, talvez, que o Ronald disse, que é a aventura. Nós podemos nos deter em vários detalhes, analisar um personagem ou outro, um verso, etc. e tal, mas o mais importante é o enredo principal da obra. Essa é a primeira impressão que deve ficar no leitor. E daí a minha pergunta é como que o leitor brasileiro, que agora pode ler a tradução do senhor, pode fazer esse salto, né? Ou seja, pode desfrutar melhor da obra de Virgílio. Eu faço primeiro a pergunta para o senhor, depois, logo em seguida, para o Ronald, deixando também um espaço para vocês dar depois um tchau para o pessoal. Por favor. Por isso, a primeira nota que eu devo dizer, e com isto respondo já em parte à sua pergunta, é que a atitude de um tradutor, neste caso, a primeira atitude deve ser uma atitude de grande humildade. Eu há pouco disse isso. O tradutor de Virgílio deve ter consciência de que não é capaz. E isto é uma atitude de humildade. É ter consciência das suas incapacidades. São dos seus limites. Todos somos limitados. E isto, por maioria de razão, acontece nesta situação com a qual eu me vejo confrontado neste momento numa conversa com o Ulisses e com o Ronald, que é a seguinte: eu nunca vivi no Brasil. O português do Brasil não me é estranho, mas não é a minha língua do cotidiano e não é a minha língua materna. Nem é materna, nem é a língua que eu falo, normalmente. Ora, tendo eu a noção de que o trabalho do tradutor é transferir, traduzir significa exatamente transferir. São sinónimos. O trabalho do tradutor é transferir o texto original para o leitor atual. Fazer esta transferência. Ao fazer esta transferência, ele muda as palavras, porque o idioma original não é o idioma que é acessível ao leitor atual. Neste processo de transferência, o tradutor deve conhecer o melhor que puder e souber o idioma original, e é por isso que nós nos formamos, neste caso, nas línguas clássicas, e deve conhecer bem a língua final e a cultura dessa língua. Isso eu fiz quando faço uma tradução publicável em Portugal. Mas quando a minha tradução é publicada no Brasil, eu tenho consciência de que a minha dificuldade passou a ser uma outra. Porque eu corro o risco de aquilo que eu pensava ser uma tradução, ou seja, uma transferência mais ou menos bem feita, digamos assim, do texto original para o meu leitor final em Portugal, eventualmente pode ser menos bem feita ou ser mais imperfeita para esse leitor final quando esse é um leitor no Brasil. A língua é a mesma, o português, mas tem concretizações diferentes. Claro que nós podemos limar algumas arestas no diálogo que eu e o Ulisses fomos travando, porque a ele lhe parecia que uma determinada palavra no português do Brasil não teria o mesmo sentido e, portanto, mexíamos, mas há todo um conjunto que não é rigorosamente o mesmo. E, portanto, há que ter a humildade de reconhecer, e eu quero ter a humildade de reconhecer, que as minhas fragilidades são sempre muitas. Esta é a fragilidade do tradutor. Em
todo o momento de tradução e, particularmente, quando está a traduzir para um público que já não é o público onde ele se movimenta todos os dias. Portanto, digamos que há aqui, este desafio é sempre múltiplo. Da minha parte, há uma fortíssima esperança de que, apesar de tudo, tenha valido a pena. Vocês no Brasil é que me podem dizer se vale a pena ou não vale, e não é agora que podem dizer, é daqui a um mês, 2, 3, um ano, 2, não sei, é que isso se poderá dizer. Da nossa parte há, de facto, este esforço grande com esta humildade. E eu esforço muito, eu não era assim. Eu aprendi a ter esta humildade quando vivi 6 anos numa cultura que é totalmente diferente da minha, quando vivi na cultura chinesa. Provavelmente a minha tradução da Eneida também beneficiou com isso. Esta consciência da humildade de que as culturas são todas diferentes. E, portanto, exige da nossa parte uma enorme abertura para algum imprevisto que há no próprio gesto de traduzir. Mas isso o Ronaldo, que é brasileiro, sabe seguramente bem mais do que eu. Mas que isso, professor, eu me sinto um pouco mais à vontade para falar dessa tradução, já que não fui eu que a fiz, e, portanto, fico bastante tranquilo para recomendá-la aos leitores brasileiros como um meio especialmente bom de se aproximar à obra de Virgílio, um meio que dispensa quaisquer temores, quaisquer respeitos excessivos pela obra de Virgílio, já que a tradução do professor Carlos Ascenso, embora seja muito rigorosa, embora corra muito próximo do texto original, é, no entanto, marcado por um português extremamente, como posso dizer, flexível, movente. De fato, ele nos leva ao verso seguinte. E isso, ao mesmo tempo que nos ensina bastante língua portuguesa, né? Aprendi muito lendo sua tradução, professor. Obrigado. O senhor escreve magnificamente bem. E de maneira que, talvez, né, permitam-me a propaganda para a Sétimo Selo Editora, das edições disponíveis da Eneida hoje no Brasil, eu não hesitaria sequer por um instante em recomendar de imediato esta como a mais adequada para um leitor que nunca teve um contato com Virgílio, ouviu falar alguma coisa da gesta de Enéas, mas achou a coisa um pouco abstrusa, literatura latina, Virgílio, um poeta muito especioso, etc., etc. Bem, através desse texto, a pessoa pode se sentir confiante para chegar ao fim do poema, transformar a Eneida em objeto comum de suas conversações, de suas meditações. Isso foi o que o professor Carlos Ascenso conseguiu nesse seu trabalho, que na edição brasileira se tornou ainda talvez um pouquinho mais ainda convidativo, né? Esse trabalho se tornou ainda mais convidativo por conta esse pequeno aparato auxiliar que tem em mente justamente esse leitor um pouco mais desprevenido, vamos dizer. Então, ao início de cada livro, inserimos um pequeno resumo, tentando dosar um pouco ali o nível de informações, a fim de que não tirasse inteiramente a graça da descoberta direta de determinados acontecimentos. Também, para facilitar um pouco a navegação pelo poema, foram inseridos pequenos títulos de cena nas margens das páginas, de maneira que talvez facilite para o leitor a remissão a uma determinada passagem, né? Temos também um dicionário de personagens, termos e lugares, que é sucinto, porém, acreditamos que suficiente para que, caso alguém não recorde muito exatamente quem é determinado personagem, enfim, possa verificar ali rapidamente. E também temos um pós-fácio, do qual não falarei muito, mas que acredito oferecer algumas ferramentas adicionais para que o leitor interprete esse poema. Então, há uma espécie de revisão histórica de determinadas interpretações canônicas do poema, há alguma atenção específica também à recepção de Virgílio no Brasil e o que esse poema pode interessar especialmente a nós,
latinos e especificamente latino-americanos brasileiros. Então, creio que essa edição atenda às necessidades de um leitor iniciante, mas também aquele que já conhece Virgílio, aquele que tem predileção por esse poeta. Bom, essa pessoa precisa conhecer o texto do professor Carlos Ascenso, que é algo que dignifica a língua portuguesa. Muito obrigado. Então, pessoal, acho que estamos encaminhando para o fim. Eu aproveito, faço das palavras do Ronald as minhas também, pelo apreço pela tradução do professor, e realmente, quando nós fomos atrás de publicar essa tradução, era esse o nosso intuito, de dar acesso aos leitores, aos iniciantes, aos mais versados na língua portuguesa, na cultura latina em geral, etc. e tal, e num bom português. E realmente tenho certeza que a gente conseguiu esse intuito depois, também com a colaboração do Ronald, que fez todo o trabalho de resumo, de descrever as cenas, e fez muito bem, até porque ele está, não sei há quantos meses que o Ronald está no clube de estudos dele, lendo a Eneida, né? Quantos meses, Ronald? Estamos pelo 5º mês, né? Estamos um pouquinho atrasados, mas estamos a meio caminho do poema. E tenho certeza que essa experiência com alunos durante a leitura ajudou muito no momento de como descrever, como resumir um livro, como descrever a cena de maneira que o leitor não se perca, né, ali no meio da história. E espero que agrade a todos, especialmente ao professor. E acho que é tudo. Agradeço mais uma vez a disposição para essa nossa conversa. Agradeço também ao Ronald e deixo um espaço para vocês se despedirem também do pessoal aí. Muito obrigado. Eu só espero não defraudar os meus leitores e as minhas leitoras no Brasil. Se conseguir não defraudar ninguém e que as pessoas gostem mais da Eneida agora, eu fico feliz. Eu quero agradecer ao Ronaldo todo o trabalho que teve a fazer as notas, os resumos e o pós-fácil, e quero agradecer ao Ulisses, de facto, à 7º Cielo, ter querido aderir a este projeto. Eu não contava com isso quando fiz a tradução, e fico muito feliz por saber que esta tradução chega aos leitores brasileiros. Muito obrigado. Bom, é isso. Eu agradeço ao professor Carlos Ascenso por ter separado esse tempo, né, para conversar conosco. Tenho certeza que quem assistiu, quem irá assistir, irá aproveitar muito das observações do professor, né? Mando-lhe minha admiração, meu abraço, professor Carlos Ascenso, e a ti também um cumprimento, Ulisses. Até breve. Até mais. Até mais. Até mais, boa tarde.